Oi, pessoal, bom dia para vocês. Como é que vocês estão? E hoje o nosso tema é a paz com Deus. Fala pessoal, bom dia a todos. Paulo Santos falando com vocês também. Então pessoal, vamos ao nosso tema do dia de hoje. Então nós sabemos que a paz que vem de Deus, muitas das vezes ela foge da compreensão humana. Mesmo das nossas mentes, né? Mesmo nós sendo filhos de Deus, tem algumas coisas que é mistério de Deus e só Ele sabe. Então tem situações que a gente é colocado e a permissão de Deus que a gente acaba entrando naquela situação, para que lá na frente a gente possa ver o dedo de Deus, o agir de Deus, conforme esse sentido da paz, né? Mas a paz de Deus, ela muitas das vezes pode não ser compreendida, principalmente para aqueles que não são filhos dele, mas ela pode ser sim alcançada por todos, né? Então, tanto pelos filhos como aqueles que não são filhos, se eles buscarem, eles vão obter o alcance, né, da paz de Deus, né? Que só tem um caminho para chegar nessa paz, que é através das pisaduras de Jesus, né? Você seguir os passos aí do Cristo. Então a gente hoje vai discorrer sobre 3 pontos onde a gente pode obter paz eterna com Deus, né? Paz eterna. Então são 3 passos que a gente vai explicar para vocês agora. Exatamente. O primeiro passo é a justificação. A justificação é exatamente quando Jesus morreu na cruz, né? Por nós. Então Deus colocou todos os pecados do mundo em Jesus, para que naquele momento os nossos pecados fossem justificados. Então, tantos pecados que aconteceram no passado, naquela época e no futuro, ou seja, todos os pecados do mundo, todos mesmo, até os que ainda não aconteceram, já foram justificados na cruz, né? Então, quando aceitamos esse presente de Deus e depositamos nele a nossa fé, nós obtemos a justiça de Cristo, né? Que quer dizer que nós estamos aceitando isso de coração, de verdade, né? Então, essa justiça, de acordo com Romanos, lá no capítulo 4, versículo 23 e 24, ela é creditada para nós, né? Que cremos naquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Então, os versículos 22 e 25 de Romanos diz assim: por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Ou seja, por meio da nossa justificação, né, que seria a morte de Cristo na cruz, hoje nós temos a possibilidade de sermos aceitos por Deus, caso a gente confesse os pecados e aceite que Jesus foi crucificado por nós, né? Aceite Ele como nosso Salvador, como quem nos deu esse presente de poder um dia estar com Deus, né? Então esse é o nosso primeiro ponto de justificação, que é a justificação dos nossos pecados. Sim, e esse ponto da justificação ele também pode ser visto como o sangue de Jesus ele foi dado como uma garantia para que as promessas de Deus elas se façam cumprir na nossa vida, porque o pecado ele impedia muito o agir de Deus na humanidade. Então, a partir do momento que todo o pecado do mundo foi retirado, o agir de Deus ele pôde ser mais visto, e nós também tivemos a nossa salvação legitimada pelo sangue de Cristo, né? Então é isso que se trata aí, a justificação. Então nós sabemos que hoje nós já somos justificados pelo sangue de Cristo, ou seja, hoje a nossa alma tem possibilidade sim de vida eterna, mas isso é uma escolha, né? Então o que precisava ser feito lá atrás para que a gente pudesse ter essa possibilidade, hoje foi feito e gerou a justificação da nossa alma. Hoje, então a gente tem essa possibilidade de, se a gente buscar, a gente ter sim a paz com Deus na vida eterna, né? Que é o nosso tema do dia de hoje. Mas aí, já estando agora justificados por Cristo, nós entramos em outra etapa, que é essa da santificação. Então, como nós já vimos há 2 dias atrás no nosso tema anterior, que o relacionamento com Deus ele é uma decisão diária, uma busca diária. Então, a todo momento, nós temos que estar obedecendo a Deus, né, os mandamentos, os estatutos de Deus,
e falando sempre com Ele, através de orações, sacrifícios. Então nós temos que buscar cada vez mais a presença de Deus. E esse processo, onde a gente vai pegar e renunciar às nossas vontades para fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, essa renúncia, ela gera santificação. Então, dia após dia, nós temos que ter essa santificação para que a gente permita que Deus se achegue perto de nós e que a gente possa notar as obras dele em nossa vida, né? Então, o processo da santificação é o que nós vivemos hoje. Então, a justificação ela já foi feita. Ela foi feita lá no passado. A santificação é um processo contínuo. Enquanto nós estivermos em vida, nós temos sempre que estar buscando a santificação, né? E não a fim de que a gente seja santo aqui na terra, porque isso não vai acontecer. Mas a santificação, ou seja, ao agradar a Deus e tentar não desobedecê-lo, isso tem que ser feito diariamente, dia após dia. Então, como a gente viu naquele mesmo dia, a gente tem que utilizar sempre o nosso livre-arbítrio e fazer essa escolha diária, de obedecer a Deus e fazer a vontade dele. Então nós temos a nossa referência em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versos 23 e 24, que diz o seguinte: que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia do juízo final, em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então aqui nós podemos ver que Deus também vai nos ajudar nesse processo da santificação. Então é uma decisão nossa a partir do momento que a gente decide estar mais próximo e buscar o Senhor a cada dia. Ele nos ajuda também a nós nos mantermos firmes ali no caminho que é Cristo. E o nosso terceiro ponto de hoje é a glorificação, né? Por fim, já reconhecido sobre a justificação dada pelo sangue de Cristo e também a santificação, que é exercida de acordo, né, com a nossa escolha diária de obedecer, se achegar a Deus, estaremos prontos para o dia da volta do nosso Deus, que é o dia mais aguardado, né, por todos os cristãos. Então, esse corpo de humilhação, que é o que viveu aqui na terra, ele será transfigurado e glorificado. E nós viveremos na glória eterna com Deus. Então, quando chegar esse momento de glorificação, será quando a nossa vida aqui na terra for acabar e a gente finalmente estiver pronto para ir para a glória de Deus. E a gente traz aqui também a referência em Filipenses 3:21, que diz assim: Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Ou seja, Deus ele nos criou aqui na terra, né, conforme a imagem e semelhança dele, e isso também traz referência nesse ponto, onde ele quer nos glorificar, que ele quer que nós fiquemos novamente parecidos com ele. Então, que nas nossas atitudes aqui na terra, em meio à nossa santificação, nós sempre nos lembremos disso, né, que Deus ele tá ali sempre querendo que nós fiquemos parecidos com ele. Ele é o criador de todas as coisas. Então, que a gente fique parecido com ele, porque ele nos ama, né? Em todos os pontos, ele sempre está querendo que nós fiquemos bons, né? Tenhamos bom coração, os frutos do Espírito, enfim, todas as coisas boas que ele criou, ele sempre pensa em nós, ele quer dar para nós. A paz, enfim, o amor, tudo. Então, esse estágio de glorificação é sempre bom a gente lembrar que ele tá de novo provando o quanto que ele nos ama, né? E é interessante a gente ver esses pontos, porque se você for parar para analisar, ele literalmente quer dizer passado, presente e futuro. Então a justificação ela já foi feita lá atrás, na cruz, então nos deu autoridade e possibilidade de um dia a gente morar no céu com Deus. A santificação é um processo contínuo que a gente vive no nosso dia a dia, e a glorificação é o que virá no futuro, quando nós já estivermos em outro plano espiritual e não mais nesse, né? Então é literalmente isso. Eu trago também outra referência para vocês no primeiro livro aos Coríntios, né? Capítulo 15, nos versos 53 ao 55, diz o seguinte: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de corruptibilidade e o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.
onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então aqui ele fala justamente isso. A partir do momento que a gente passou pela justificação, a gente passou pela santificação, né? A gente tornou o nosso corpo incorruptível e imortal, né? A partir do momento que a gente chega a Deus, aí a gente já vai estar no último estágio, que é da glorificação. E aí até pelo final do versículo aqui que ele diz, tragada foi a morte pela vitória. Então a morte que ele se refere aqui é a morte espiritual, a condenação espiritual, não existe mais. Então ele ainda pergunta, onde está a morte, a tua vitória? Então a morte não venceu, quem venceu foi Cristo. Você em Cristo venceu, a morte não tem mais poder nenhum sobre você e sobre o seu corpo. Então onde está a morte, o teu aguilhão? Aguilhão vai dar sentido àquilo que ela pode te ferir, como se fosse uma lança. Então ele está perguntando, ó morte, como você pode me ferir agora? Agora eu sou um herdeiro de Deus, então não tem como mais a morte chegar perto de você. A morte espiritual, a morte eterna, né, que seria a condenação. Exatamente. E esse tema de hoje é bem esclarecedor, né, para a gente entender o que nós podemos fazer agora para nós estarmos de acordo, né, com os passos que Deus quer para que nós vivemos no futuro a paz dele, né? Então, nós estamos no nosso processo de santificação, que nós possamos levar isso bem a sério, para que quando chegar o momento de glorificação, nós não fiquemos arrependidos de não ter feito o que era para ser feito, né? E possamos triunfar sobre a morte. Exatamente, e comemorar com Deus todo o sacrifício que Jesus fez por nós, né? Seria um grande desperdício da nossa parte nós ignorarmos isso e viver outra coisa só por puro capricho ou prazer carnal, né? Então foi algo muito sério o que Deus fez por nós. Foi algo assim, isso é nítido, que ninguém daria o seu próprio filho para salvar ninguém, né? Isso é nítido. Mas o que Deus fez por nós foi extremamente de grande amor, assim, um amor muito grande, né? Então, que nós possamos levar a sério e entender a mensagem de Deus para nós através da vida de Jesus, né? Que Ele deu a vida de Jesus para que nós pudéssemos ter uma chance de um dia estar lá com Ele. Então Ele já fez isso, que nós possamos fazer a nossa parte nesse processo de santificação. Amém? Se vocês gostaram dessa palavra de hoje, deixe um like no nosso vídeo e se inscreva também no nosso canal, para que nós possamos amanhã trazer uma nova palavra de vida para vocês, amém? Então um beijo no coração e até a próxima. Valeu pessoal, forte abraço a todos aí.